Graça e paz, boa noite. Maite Ribeiro, seja bem-vinda. Convide mais alguém para entrar nessa live. Não vai, não vai, não. Daqui a pouco vamos ministrar a palavra poderosa do Senhor Jesus. Está comigo os braços fortes do Senhor. Deus te dá escape e livramento. Um caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que fazem chuvas de bênção. Os águas. Deus te dá escape e livramento. Aquele que atenta ao mar. Tira a força do fogo, faz o leão recuar. O Deus que derruba a muralha, que faz as tuas mãos de firme. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper uma fonte em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Eu ouço a voz. Deus te abençoe, Maite Ribeiro. Leão da tribo de Judá. Rei dos reis, viva para sempre. Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Adriana Oliveira, seja bem-vinda, graça e paz, minha querida. Marca alguém para entrar nessa live. Deixa Deus te usar. Paula Márcia, Deus te abençoe. Saudade, Adriana, minha linda. Grande beijo no coração. Amo sua vida. Essa voz, Deus te dá escape e livramento. Glória a Deus. Vai compartilhando aí. Isso aí, Adriana, nos ajuda em nome de Jesus. Essa live vai ficar aqui salva, vai ficar gravada. É a nossa primeira live desse ano de 2026. E nós vamos dar continuidade àquilo que nós ministramos na última live de 2025, né?
Deus trouxe uma inspiração ao nosso coração a respeito do perigo de se estar cansado. Né? E ministrando na última live de 2025, o Espírito Santo de Deus me impulsionou a continuar, a dar continuidade à mensagem, porque Deus não quer que nós começamos o ano cansados, afadigados, né? Porque a palavra dele vai dizer em Mateus: vinde a mim, vós que estão cansados e afadigados, que eu vos aliviarei. Então, dando continuidade àquilo que o Eterno começou a falar na última live de 2025, eu vou abrir aqui no texto bíblico, no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 22, vou ler a partir do versículo de número 39. Glória a Deus, Adriana. Deus te abençoe, minha linda. Felicidade vê-la você aqui hoje. Diz assim a palavra do Senhor Jesus ao nosso coração. Jesus no Getsêmani. E saindo foi como costumava, que era de costume de Jesus buscar a presença do Pai, ter uma vida devocional de oração, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo por tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Obrigada, minha amiga Adriana. Deus te abençoe. Pri, seja bem-vinda mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor da glória, diante da Tua palavra que foi lida. Senhor Deus poderoso, que o Senhor venha mais uma vez manifestar a Tua glória e falar de forma poderosa, singular e extraordinária ao nosso coração, porque queremos ouvir a Tua voz. Fale, ó Senhor, e não te cales. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amém. Prió, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Como nós dissemos aqui nessa noite, nós viemos aqui dar continuidade ao sermão da nossa última live aqui pelo Instagram, ao qual Deus ministrava ao nosso coração sobre os grandes perigos de se estar cansado. E o Espírito Santo de Deus me impulsionou a dar continuidade a essa temática, porque Ele não nos quer que nós comecemos este novo ano com um cansaço acometendo nosso corpo, mente, coração e espírito, mas Ele quer nos revigorar em força, em estratégia, em renovo dos céus, porque cansado não consegue completar as suas jornadas. Então nós vamos aqui dar continuidade sobre o perigo de se estar cansado, quando o corpo vence o espírito. E o texto base que nós usamos está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo de número 39. Então nós vamos aqui meditar que o cansaço que nós estamos falando não é um cansaço meramente físico. Muitas das vezes ele começa no corpo, mas ele avança para a mente. Silenciosamente ele vai tomando o teu espírito. A Bíblia
Bíblia nos mostra que momentos grandes, de grandes quedas espirituais de servos de Deus aconteceram frequentemente quando esses tais servos de Deus estavam exaustos, estavam cansados, estavam afadigados. Nós lembramos na última live e fizemos menção aqui de Esaú, que Esaú foi aquele que num dia mau, num dia em que as coisas saíram fora do seu projeto, um dia que ele não conseguiu obter êxito, um dia que ele não teve a resposta como planejado. Ele era caçador, ele saiu para caçar, mas naquele dia ele fracassou naquilo que ele saiu para fazer. Ele não conseguiu obter o resultado ao qual ele esperava. E a Bíblia vai nos dizer que cansado e faminto, ele vai trocar, ele vai negociar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, porque quando nós estamos cansados, abrimos mão daquilo que por direito é nosso. É por isso que Deus quer ministrar o nosso coração, porque tem coisas que são de direito nosso e que nós abrimos mão dos nossos direitos porque estamos cansados, estamos decepcionados, estamos afadigados, estamos exaustos. Então abrimos mão de algo importante por causa de um momento de fragilidade. E Deus, Ele quer trabalhar sobre nós aqui nessa noite, aleluia. Nós fizemos aqui menção de Davi e nós vimos que Davi lutava uma guerra repetida, uma guerra que era constante. E quem é que não tem guerras repetidas na sua história? Seja bem-vinda, Pires Cunha. Deus te abençoe. Compartilha essa live e fica conosco em nome de Jesus. Estamos ministrando sobre o perigo de alguém que está cansado, que ele não consegue permanecer no caminho da jornada, do processo que vai lhe conduzir ao propósito. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi cansou de tanto pelejar contra Filisteu, e por causa do cansaço, ele vai abaixar a guarda em pleno campo de batalha. Leia, saio. O cansaço fez ele abrir mão da espada. O cansaço fez ele se desfazer da sua indumentária de soldado. Seja bem-vindo, irmão Ademilson. Projeto Mulheres Curadas para Curar. Minha amiga Andressa, Deus te abençoe no nome de Jesus. Aleluia. O cansaço faz você abrir mão daquilo que é teu por direito. O cansaço faz você baixar a guarda no campo de batalha e te torna vulnerável ao olhar do adversário. Então nós entendemos tudo isso na live anterior. A paz do Senhor. Boa noite, irmão Ademilson. Seja bem-vindo a essa live. Compartilha no nome do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe no nome do Senhor Jesus. Nós aprendemos que nem toda queda começa no pecado. Segura essa primeira chave. Mas muitas quedas começam no cansaço. Deixa eu falar aqui novamente. Nem toda queda começa no pecado, mas muitas das vezes se iniciam no cansaço. Começa no cansaço, porque quando estamos cansados, trocamos coisas importantes por coisas transitórias, porque quando estamos cansados, baixamos a guarda espiritual. Quando estamos cansados, oramos menos e perdemos a visão espiritual. Quando estamos cansados, deixamos de enxergar segundo a visão e a ótica dos céus, segundo a perspectiva de Deus, e começamos a enxergar as coisas, Amarassúria, Lemaia, da forma terrena. E nós vamos entender que a Bíblia vai dizer que o justo não vive por vista,
mas ele caminha por fé. Quando estamos cansados, tomamos decisões precipitadas. Seja bem-vinda, Carília Mendel, compartilha essa live e fica conosco. Quando estamos cansados, trocamos o que é eterno por algo que é momentâneo. Quando estamos cansados, abrimos mão de direitos. Quando estamos cansados, baixamos a guarda e nos tornamos vulneráveis aos nossos adversários, perigando perder nossa vida e morrer. Manaia, nós entramos aqui na passagem que o Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos e vai dizer um alerta. Ele diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne se cansa, mulher. A carne se fadiga. A carne sente exaustão. A carne quer parar. Muitas das vezes a carne quer levar você por caminhos que vão te afastar do propósito divino. Leia, Maia. O cansaço faz parte do corpo e da humanidade. Seja bem-vinda, Catiane, compartilha essa live. Leia, mas Jesus deixa um alerta: vigiem e orem. Oh, glória a Jesus. No Getsêmani, os discípulos dormiram, justamente no momento em que eles deveriam o quê? Vigiar. Mas não era rebeldia, não, era cansaço. Alaia Súria. Enquanto eles estavam dormindo, a paz do Senhor, Catiane, Deus te abençoe no nome de Jesus. Enquanto os discípulos estavam dormindo, Jesus enfrentava a sua maior batalha, a sua maior guerra espiritual. Mas o cansaço dos discípulos impediram deles perceberem a gravidade da batalha, a gravidade, a profundidade daquela guerra. A sonolência arrancou eles da percepção do momento, que o momento não era momento de dormir, mas era momento de guerrear, que o momento não era de baixar a guarda, mas era o momento de orar. Quem está entendendo isso aqui? O momento não era momento de relaxar, mas era momento de guerrear. Mas o cansaço tirou a percepção dos discípulos. Alamanarassúria. Muitas das vezes o cansaço tira de nós a percepção. Os discípulos perdiam uma batalha muito simples. Enquanto Jesus vencia na oração uma das maiores batalhas no Getsêmani contra o inferno, porque Satanás lutava para Jesus abrir mão, Alamandalaia, do grande projeto que era a cruz do Calvário. E era uma batalha que incluía a humanidade, incluía os discípulos também. E eles estavam de baixa guarda. Eles, ao invés de estar na vigilância, estavam dormindo. Ei, Assúria! Enquanto Jesus guerreava uma das suas maiores guerras, uma das suas maiores batalhas, os discípulos perdiam uma batalha simples. Eles não conseguiam vencer a si mesmos, não conseguiram vencer o cansaço, não conseguiram se manter acordado, não conseguiram se manter em guarda. Quantas das vezes o cansaço tira você da vigilância? Quantas das vezes o cansaço te arranca do lugar da oração? Quantas das vezes o cansaço te tira do lugar que os céus vai descer e vai se manifestar para mudar o cenário da tua história? Quantas das vezes o cansaço rouba a sua percepção espiritual, arranca de você a sensibilidade daquilo que está acontecendo à tua volta? Ele manda lavar a súria. O inimigo tentando para destruir, alguém está dormindo. O inimigo tentando para poder lá manda calavar a súria para queda, mas alguém está cansado. O inferno se levantando, mas alguém baixou a guarda. Ei, Arlamá, mas eu quero declarar aqui no nome de Jesus que toda dormência espiritual, que todo cansaço que tenta acometer tua mente,
mente, que tenta tomar a tua alma, que tenta arrancar a percepção espiritual, que tenta tirar a tua visão, que tenta te arrancar da torre da vigilância, do lugar da oração. Toda barreira dessa noite cai por terra. E eu digo isso debaixo da palavra, sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Leia, Lamaia. Deus te toma aí deste lugar, porque o cansaço não pode tirar de você a sensibilidade espiritual. Eita, daia somaná. Oh, seja bem-vindo. Bem-vinda, iluminada. Deus te abençoe no nome de Jesus. Seja iluminada a luz da palavra de Deus nessa noite. Fica conosco nessa live e convide pessoas em nome de Jesus. Aleluia. Ei, o cansaço faz você perder a sensibilidade espiritual. Faz você perder a percepção em momentos de guerra. Faz você perder a percepção das coisas que estão acontecendo à sua volta. Ei, preste uma atenção. Eles estavam próximos de Jesus, mas desconectados de Jesus espiritualmente. Isso aqui é muito sério. Não adianta você estar próximo, você precisa estar conectado. Deixa eu dizer isso aqui. Os discípulos estavam próximos de Jesus, mas estavam desconectados dele espiritualmente. Seja bem-vinda, Manu. Deus te abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Missionária Evelyn, Deus te abençoe, minha querida, lá do grupo da nossa amiga missionária Marília. Deus te abençoe no nome de Jesus. Fica conosco aqui nessa live. É uma honra recebê-las aqui. Aleluia. Deixa eu repetir. Não adianta estar perto se não está conectada. Tem pessoas que estão próximas, mas estão desconectadas. Deixa eu descer aqui que é para alguém entender, porque alguém está ouvindo eu dizendo, declarando, mas não está entendendo, dizendo o que a senhora quer dizer com isso. Há pessoas dentro da igreja, mas espiritualmente adormecidas. Não adianta estar próximo, mas está desconectada. Tem gente que está no lugar do culto, mas espiritualmente desconectadas do culto. Ela está ali, mas é só a carcaça. Ela está ali, mas é só o corpo. Ela está ali, mas ela não está conectada. Ela está ali, mas está desligada. Ela está ali, mas ela não está na inércia. Ela está no ambiente, mas ela não está ligada espiritualmente ao ambiente. Os discípulos estavam próximos de Jesus, mas estavam desconectados espiritualmente dele. Não estavam na visão dele. Não estavam na mesma vibe dele. Não estavam no mesmo direcionamento dele. É Deus dizendo para alguém, não adianta você estar no ambiente que o mestre se manifesta se você não se conectar com ele. Não adianta frequentar o lugar do culto se você não tem conexão com o culto. Não adianta você frequentar lugares espirituais se você perdeu a sensibilidade do espírito. Não adianta estar com pessoas que servem a Deus se você está desconectada espiritualmente do trono e do reino do Senhor. Alamaia. Há pessoas que estão na igreja, mas espiritualmente estão desconectadas do Deus da igreja. Ei, Alamai, eu sinto uma graça de Deus descendo. Há pessoas que frequentam cultos, mas estão espiritualmente desconectadas do culto que frequenta. Leia, não se trata de frequentar um lugar, trata-se de ter uma aliança com aquele que você serve. Aleluia. E eu vou te mostrar que há pessoas dentro da igreja que espiritualmente estão adormecidas. Como que você vai mostrar isso pra gente? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Se você tem Bíblia, abre o rolo, porque a gente gosta de desenrolar o rolo sagrado. Atos 20, verso 7 ao 12, vai falar que após um sermão extenso de apóstolo Paulo, um jovem chamado Eutico, que assistia ao culto da janela do terceiro andar, é tomado de um sono profundo que o fez cair da janela e morrer.
lá, Manaia. Tá no culto, mas está desligado. Tá no culto mal posicionado. Tá na janela por quê, filho? Porque quem fica na janela quer prestar atenção no culto e aquilo que está fora do culto. É quem está, metade quer estar no culto, mas outra metade quer estar no mundo. Aleia, Naia. Nem todo mundo que está perto está conectado espiritualmente com o trono sagrado. Nem todo mundo que está no culto está conectado com o culto. Lemanaia, Sória, o teu lugar não é na janela. Lamarassúria, a palavra de Deus vai dizer que após o discurso extenso, esse jovem Eutico vai adormecer na janela e vai cair. Lemanaia, Súria, Lecandoremá, Deus vai despertar gente aqui nessa noite. Essa live vai ficar aqui gravada. Eu sei que ela vai alcançar mais pessoas. Deus quer despertar gente que quer estar no ambiente, mas não se conecta com o ambiente. Deus quer despertar pessoas que quer estar perto de pessoas espirituais, mas não se conectam a pessoas espirituais. Ei, tá na hora de você começar a se conectar com o trono da graça. Não perca a sensibilidade espiritual, não perca a sua percepção de visão. Cuidado para não dormir no momento em que você precisa guardar, porque o sono pode te levar a cair e levar você a perder a sua vida. Seja bem-vinda, minha amiga Cláudia. Deus te abençoe no nome de Jesus. É muita gente dormindo no culto. É muita gente passando guerra espiritual dormindo. É muita gente passando batalha espiritual, dormindo o sono da indolência, enquanto o inferno se levanta para destruir. Mas está dormindo por quê? Porque está cansado. Está dormindo por quê? Porque se perdeu na visão. Está dormindo por quê? Porque está exausto. E Deus quer tratar com a sua exaustão espiritual aqui, filha. Porque você não pode permanecer cansado. O cansaço é perigoso. O cansaço pode levar você à queda. O cansaço pode levar você para distante do propósito de Deus. Aleluia. Seja bem-vinda, Neves. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe essa live, marca alguém aí, em nome de Jesus. O cansaço espiritual gera anestesia. Grava isso no teu coração. O cansaço espiritual gera anestesia e faz você perder a percepção das coisas. Aleluia. Oh, glória. Porque quem está cansado perde o discernimento das coisas. Oh, aleluia, Deus poderoso. Mas assim como o jovem Eutico foi ressuscitado e Deus deu a ele uma nova oportunidade, o Senhor também nos desperta aqui nessa noite. Tu não pode dormir, tu não pode perder a visão, tu não pode ficar vulnerável ao adversário, porque o cansaço te torna vulnerável à tentação. Ah, Jesus, a cara ficou até quente agora. Telemai. Quando a gente fica cansado, a gente fica vulnerável à tentação. É por isso que Jesus diz no versículo 46 de Lucas 22. Orai, para que não entreis em tentação. Porque o cansaço te torna vulneráveis às tentações. Que isso, missionário? É o banquete que chega quando tu está cansado. Lembra de Esaú? O guisado vermelho chegou para ele quando ele estava cansado. Cuidado, como nós ministramos na live anterior. Para todo aquele que está cansado, Satanás tem um prato de guisado preparado. Elema, decandarassúria. Porque o cansaço, mulher, te torna vulnerável à tentação. Ah, eu tô cansada, missionária. Eu tô cansada dessa vida. Eu tô cansada da família. Tô cansada desse casamento, cansada desses filhos, cansada desse marido. Tantas coisas que você tá cansado. E quando você fica cansado, você se torna vulnerável às tentações. E todas as vezes que estamos cansados, Satanás tem um prato de guisado
preparado. Mas nessa noite, os céus desceu para tratar a nossa vulnerabilidade humana, para dizer: tu não vai trocar as promessas por algo momentâneo. Tu não vai abrir mão, Manarassúria, da tua herança que eu te entreguei por causa da sua fragilidade carnal. Oh, Jesus da glória, Deus te dá graça nessa noite para que você não caia em desgraça, porque o cansaço vem para mim, o cansaço vem para você. Nós somos humanos e cansamos de muitas guerras, cansamos de muitas batalhas, cansamos de muitas situações que permeiam a nossa vida particular e singular. Tem dias que estamos exaustos, tem dias que a gente está dizendo: Deus, eu vou abrir mão, Deus, eu não aguento mais. É o dia da vulnerabilidade, mas Deus está tratando com a nossa humanidade, porque você não vai abrir mão do propósito dos céus. Ainda que seja gerado com lágrima. Seja bem-vinda, Carla Verônica, minha linda. Oh, aleluia. Deus te abençoe, minha querida. Vai compartilhando e marca mais alguém aí. Muitas quedas acontecem por causa da exaustão espiritual. Muitas pessoas que você conhece por aí que caíram, muitas delas, não vou dizer todas, mas muitas delas caíram por causa da exaustão espiritual. Pessoas que cansaram de lutar uma mesma guerra constante. E o inimigo se aproveitou da sua vulnerabilidade e as venceu, porque elas não conseguiram manter a guarda alta. Oh, Jesus, o cansaço nos leva à queda. Deixa eu te dizer algo aqui importante. O cansaço não cria o pecado, mas te enfraquece na resistência. Você quer anotar isso aí para você botar no seu status? O cansaço não cria o pecado, mas te enfraquece na tua resistência. Laraçou, Manai. Oh, Jesus da glória. Pedro é um dos discípulos que estava com Jesus no Getsêmani. Oh, aleluia! Que após dormir e não conseguir manter a guarda, não conseguir manter-se em oração, depois ele caiu em tentação e ele nega Jesus horas depois. O cansaço não cria o pecado, mas enfraquece a sua resistência. Lavarassúria, o que Deus está querendo dizer com isso? Não é pecado estar cansado, mas permanecer cansado enfraquece a sua resistência, que se não for tratado vai te levar a pecar. Você entendeu isso aqui? O cansaço te conecta com o sono e te leva para a queda. O cansaço te torna vulnerável. Mas eu quero declarar algo da parte de Deus para a tua vida. Seja revigorado nessa noite em nome de Jesus. Salmo 73, verso 26. O salmista vai dizer assim, ó: a minha carne, o meu coração se desfalece